Imagine a cena. Você encontra aquele carro usado dos sonhos, o preço aparentemente é justo, fotos bonitas ali no anúncio do carro, aí você vai até a loja, por exemplo. Lá o vendedor fala que o carro foi de um único dono, só rodava nos fins de semana, está todo certinho. Mas será se é isso mesmo? Pois é, a gente sabe que o mercado de carros usados aqui no Brasil pode ser tanto um verdadeiro achado quanto uma armadilha cara e dolorosa. E é justamente aí que mora o perigo, porque muita gente, no calor da empolgação, acaba esquecendo detalhes básicos que pode transformar uma compra de oportunidade num pesadelo de oficina e de muita dor de cabeça. Mas calma, porque neste vídeo eu vou te mostrar o guia definitivo dos 10 cuidados que você tem que ter antes de fechar um negócio na compra de um carro usado. Vamos da dica mais simples até a dica mais importante de todas. E eu te garanto, se você ficar comigo até o final desse vídeo, você vai sair preparado, um especialista, e dificilmente alguém vai conseguir enganar você novamente na hora de comprar um carro usado. Mas desde já eu gostaria de pedir que vocês deixem aquele like no vídeo e se inscrevam aqui no canal, porque isso me ajuda bastante no meu crescimento no YouTube. Desde já eu agradeço. Obrigado. Bom, vamos lá. O primeiro cuidado que você deve ter parece básico, mas muita gente ainda erra nele, que seria analisar a parte externa do carro. Quando você chega para ver um veículo, você não pode ter pressa. Você tem que olhar bem a pintura com calma, observar se existe diferença de tonalidade entre as peças. Um exemplo, um paralama mais claro que a porta ou um capô com um brilho diferente, esses detalhes já indicam que ali já teve trabalho de repintura. Isso não necessariamente é um problema, mas pode ser um sinal de batida. E aí nesse momento que a gente já começa a ligar aquele sinal de alerta. Outra coisa que você deve olhar bem são os alinhamentos. Porta desalinhada, tampa traseira que não fecha bem ou faróis com encaixe torto são sintomas claros de reparo mal feito. Vamos a um exemplo prático do que estou falando. Pensa aí comigo, você encontra um Honda Civic 2015, sabe que esse modelo é muito procurado no mercado, e você encontra um com preço muito abaixo da média e com as portas desalinhadas. Você pode ter certeza que ele já teve algum histórico de batida, e isso vai afetar tanto a sua segurança quanto na hora que você for tentar revender esse veículo. Então, fique esperto nisso, pois é um detalhe muito importante. Segundo cuidado que você deve ter é observar os vidros e os faróis. Eu sei, pode parecer um detalhe bobo, mas um vidro trincado, um farol embaçado ou até vidros laterais diferentes, um com logotipo original e outro sem essa marca, já mostram que aquele carro passou por troca de peças. Às vezes é algo simples, como um vidro quebrado num assalto, por exemplo, mas em outros casos pode ser consequência de um acidente mais sério. Só para você ter uma ideia, no caso de um SUV como o Jeep Compass, por exemplo, um farol novo custa uma pequena fortuna, e esse tipo de despesa pode transformar aquela compra vantajosa em um baita de um prejuízo. Nossa terceira dica é avaliar o interior do veículo, e aqui a questão não é só estética. Você deve olhar o estado dos bancos, se tem rasgos, se o volante está muito gasto e se o painel tem riscos. Mas o ponto mais importante é comparar esses desgastes internos com a quilometragem do carro. Se o carro acusa 60 mil km no odômetro, por exemplo, mas tem pedais lisos, volante lisos e bancos afundados, pode ter certeza que a quilometragem foi adulterada. E esse é um golpe clássico aqui no mercado de usados no Brasil, e muita gente ainda cai nessa. Um exemplo claro seria um Chevrolet Onix com 70 mil km, e se foi bem cuidado, ele ainda vai parecer novo por dentro. Mas se você encontrar um Chevrolet Onix com 50 mil km rodado no painel e o volante já estiver completamente gasto, fuja desse carro o mais rápido possível, porque ali tem trapaça. Agora chegamos ao quarto cuidado que você deve ter na hora de comprar um carro usado, a parte mecânica. Vamos começar pelo motor. Você abre o capô, olha se tem sinais de vazamento de óleo, se as mangueiras estão ressecadas, se existe sujeira em excesso no motor. Um carro bem cuidado pode até ter poeira, mas não pode ter aquele aspecto de motor melado de óleo misturado com areia. Outra coisa que você deve fazer é puxar a vareta do óleo e ver a coloração. O óleo muito preto e grosso mostra que a manutenção não foi feita no tempo certo. Em um carro da Toyota, por exemplo, que tem fama de inquebrável, se você encontrar um motor descuidado, é porque o dono foi extremamente negligente.
E pode acreditar, esse tipo de carro vira uma bomba na sua mão, e isso é muito sério. O quinto cuidado que você deve ter é com a suspensão. Essa parte é mais difícil de avaliar só olhando. Então aqui entra aquele famoso test drive. Durante esse teste você tem que perceber se o carro faz barulhos ao passar em lombadas ou buracos, estalos, rangidos e batidas secas são sintomas claros de suspensão cansada prestes a dar problemas. E você já deve saber que fazer uma suspensão não é barato, principalmente se for de um SUV. Quem já trocou amortecedores de um Hyundai Creta, por exemplo, sabe do que eu estou falando, então não ignore esses sinais. O sexto cuidado é testar os freios. Esse é um ponto de segurança vital para você. Durante o test drive em uma rua segura, faça uma frenagem um pouco mais forte. Nesse momento, o carro precisa parar em linha reta, sem puxar nem para a esquerda ou para a direita. Se ele puxar para algum dos lados, pode ser problema de pinça de freios ou de alinhamento de suspensão. Além disso, observe se o pedal do freio afundou demais ou se treme. Se ele estiver assim, isso pode indicar disco de freio empenado ou fluido vencido. E se você sentir que o carro não para com confiança, não importa o preço que esteja sendo oferecido, você tem um motivo fortíssimo para desistir dessa compra. A sétima dica é verificar os componentes eletrônicos do veículo. Teste tudo: vidros elétricos, ar-condicionado, central multimídia, trava, sensor de ré, tudo que estiver eletrônico no carro você tem que testar. Como você sabe, hoje em dia os carros estão cada vez mais recheados de tecnologia, mas isso também significa mais pontos de falhas. Imagine aí você comprando um Nissan Kicks e depois de alguns dias descobrir que o ar-condicionado digital não gela. Pois é, o conserto pode custar muito caro e te fazer gastar muito além do que economizou na hora da compra do carro usado. Agora entramos nas etapas finais, as mais sérias. O oitavo cuidado que você deve ter é com a documentação. Nunca feche um negócio sem consultar se existe pendências nesse carro. Exemplo, multas não pagas, IPVA atrasado ou questões judiciais, pois tudo isso pode se tornar um grande problema para você depois que o carro estiver no seu nome. E o mais perigoso, se o veículo tem histórico de leilão, porque tem muita gente vendendo carro de leilão disfarçado. E para você não cair nessas ciladas, existem sites especializados que mostram esse tipo de histórico do veículo, e eu te garanto que vale cada centavo você investir nessa checagem. O nono cuidado que você deve ter é consultar o mecânico de sua confiança. Esse é um ponto que separa quem faz uma compra com segurança de quem compra um carro no escuro. Você pode até entender um pouco sobre carro, mas só um profissional vai colocar o veículo no elevador, verificar as partes que você não consegue ver, como o estado do escapamento, das buchas, da suspensão, do câmbio e muitos outros. Mas muita gente deixa de gastar 200 ou 300 reais nessa avaliação e acaba perdendo bem mais depois em reparos. Essa vistoria não é um gasto, é um investimento que vale cada centavo. Agora chegamos à nossa 10ª dica e o mais importante cuidado que você deve ter na hora de comprar um carro usado, que é não ter pressa. Essa é a dica de ouro. Quem tem pressa de comprar um carro usado quase sempre compra o carro errado. Você chega a uma loja, por exemplo, seu olho brilha por aquele modelo, aí você esquece da razão. O vendedor tem pressa, fala que tem outro comprador interessado no carro que você gostou. Cria aquela sensação de urgência e você acaba fechando o negócio sem pensar. Mas a realidade é que carro usado tem aos montes no mercado. E se esse não der certo para você, com certeza terá outro que vai dar. Pois um bom negócio nunca vai te deixar pressionado. Então respire fundo, avalie com calma e só faça o negócio quando você estiver 100% seguro. É isso aí, se você seguir esses 10 cuidados, eu te garanto que a chance de você cair em uma cilada será mínima, pois a compra de um carro usado pode ser a melhor decisão financeira da sua vida, desde que seja feito com paciência, atenção e inteligência. Do contrário, isso pode se tornar um pesadelo que você vai carregar por muitos anos. E se você chegou até aqui, eu garanto que você já está preparado para encarar qualquer vendedor, qualquer anúncio e qualquer carro usado que aparecer no seu caminho. Pois esses cuidados é para você tomar sempre que você pensar em trocar de carro novamente. É isso aí. E se vocês gostaram do vídeo, eu gostaria de pedir que vocês deixem aquele like e se inscrevam aqui no canal. Obrigado por ficar até o final e até o próximo vídeo.